Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, Boa tarde. tudo bem? Sim. Ativem as câmeras, quem tá aí com a câmera desativada. Pegue um livro de história pra gente iniciar, tá? Conexão que tá bem devagar, mas creio que vai funcionar. Vamos ver aqui. Pronto. Pegaram o livro de história? Vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente parou. Revoluções lá na página É o 10. 3? É o É o 3 4. ou o 4? 4. 4, deixa eu pegar aqui. Qual Isso. página que é? 10. Ok. Ô tio, acho que nesse dia eu faltei, porque o meu livro não tem nada, e eu faltei um dia aí. Eu não passei tarefa, não. Mas mesmo assim, eu não lembro de ter falado. Acho que foi um dia que eu devo ter faltado. Que eu faltei alguns Não, dias eu semana acho que você passada. tava na aula. Tia, mas Eu- eu juro pra você, eu não lembro. É? Eu Os, acho que eu não tava. os demais lembram? Livro 4, página 10. Vou fazer o compartilhamento de tela com vocês, pra vocês se relembrarem também. Peraí. Calma, eu acho que eu faltei também, porque eu não lembro de ter começado isso aqui, não. Gente, eu comecei esse livro. Você lembra, Luísa? Mariana? Na página 10. Isso mesmo. Página 10. Coisa marcada ainda. Oi? Tem muita coisa que você mandou marcar também. Foi, eu pedi pra marcar bastante coisa. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu lembro que a gente iniciou esse... Vocês já estão vendo minha tela? Sim? Então peguem aí. Quem não lembra, nós vamos então dar continuidade. Vai remarcando aí, tá? A gente tá bem aqui, ó. Página 10. As revoluções liberais do século 9, tá? 9 não, 19, gente. Século 9 é ótimo. Século 19, tá bom? Deixa eu só colocar o celular no silencioso. Pronto. Porque eu não escute se tocar. Prontinho. Então, vamos lá? Agora a gente tá falando... Qual assunto que nós estamos tratando de agora em diante, né? Nós estamos falando... agora de um assunto mais atual, tá? A gente tá falando das mudanças que aconteceu com as revoluções e com as novas ideias liberais, tá bom? E aí a gente vai falar da sociedade contemporânea. Então, lá no início do século XIX, lembra que a gente estava falando que as tropas de Napoleão trouxeram um avanço em toda a Europa? Ele mudou algumas coisas, né? Então, lá com as tropas napoleônicas, quando eles invadiam os países europeus, né?
eles foram então destituindo todas as monarquias absolutistas, porque o principal foco de Napoleão era isso, acabar com o absolutismo na Europa. E quando ele fez isso, ele começou então a espalhar as ideias do liberalismo, né? Então aí a gente sabe que não foi, a ideia dele não foi uma ideia que teve grande sucesso, porque ele ficou pouco tempo no poder. Então, houve essa reação aí, né, dos europeus e a união da Inglaterra com outros estados absolutistas, porque a Inglaterra ainda assim defendia o absolutismo. Tanto que até hoje, né, a Inglaterra o que tem lá é uma monarquia. Então, tudo isso culminou então, com todo um declínio do Império Napoleônico, e aí é o que eu disse para vocês, por isso ele ficou pouco tempo no poder. E em 1815 foi quando o reinado dele, o império dele, teve essa queda. Então, teve uma tentativa de restaurar, né, as práticas políticas dos privilégios da nobreza, com todas aquelas características absolutistas, né? E aí, gente, com isso teve um congresso em Viena, né, que foram tratar então dessas questões, como que deveriam ser de agora em diante. Então, o cenário mundial, apesar de tudo isso, o cenário mundial para a época já era outro. Com o crescimento das cidades, o desenvolvimento industrial provocou um fortalecimento da burguesia, tá? E de todos os valores liberais. E com isso, né, a classe trabalhadora que sofria com as péssimas condições de trabalho, com a falta de participação na política, começou então a ficar agitada. E isso provocou então... Oi? Eu entrei atrasada porque eu não tô em casa, aí eu tava sem internet. Ah, não, tudo bem. Hoje até eu atrasei um pouco devido à conexão aqui, de tentar abrir as coisas, mas tudo bem, tá? Página 10, livro 4. Não sei se você tá com livro. Eu ainda não tô em casa e eu tô sem o livro. Não, então você vai acompanhando. Depois eu só peço que você volte na aula só para marcar o que é importante, tá? Tá bom. Então, continuando, né? Todo esse cenário, tudo isso que aconteceu provocou toda essa mudança no cenário mundialmente, socialmente falando, tá? Então, a parte política começou a se tornar um cenário mais agitado, né? Então, houve a necessidade de voltar, né, para o que era no passado e voltar a trazer a política do passado se tornou algo bem possível de se acontecer e algo que perdeu um pouco de força também, porque ficou bem fragilizada essa questão absolutista pela aristocracia, tá? O que acontece? Com a Revolução Industrial, quem não tinha voz era a burguesia. A burguesia, até então, que não podia participar das questões políticas, passou a ter voz no meio da Revolução Industrial. Então, gente, essas foram as razões, né, do século XIX ter acontecido 3 ondas revolucionárias, desde 1820 até 1850. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Então, essas agitações, elas aconteceram em diversos lugares da Europa, porém, em alguns lugares conseguiram um destaque maior. Aqui no livro de vocês, ó, que vai falar dos lugares que tiveram esse destaque, né? Então, foi na França, depois, no Congresso de Viana, a França ela voltou a ser governada pela dinastia de Bourbon. E o rei Luís XVIII, ele enfrentou a oposição da população que discordava, né, dessas perseguições feitas aos simpatizantes de Napoleão. E em 1824, o rei Carlos X, né, ele assumiu o trono. E aí teve toda a censura da imprensa, a perseguição de todos os opositores políticos foi aumentando, as tensões sociais também foram crescendo muito, e aí, gente, causou a eclosão da Revolução de 1830 e a renúncia do rei Carlos X, tá? Então, a monarquia ela foi mantida, apesar dele ter renunciado, e a família Orleans, parente de Bourbons, assumiu o poder e a coroação de Luís Felipe, tá? No ano
nesse ano aqui, que durou o reinado dele de 1773 a 1850. Então ele ficou conhecido como o Rei dos Banqueiros, porque Luís Filipe ele governou em um período que foi marcado pelo avanço da indústria francesa, tá? Também um progresso econômico bem evidente nessa época. E nisso, gente, a desigualdade social ela começou a crescer, os burgueses ficaram cada vez mais ricos, enquanto a massa de trabalhadores viviam na miséria. Porque qual era a intenção dos burgueses? Não era equilibrar uma sociedade igualitária para todo mundo. Pelo contrário, eles queriam autonomia para participar nas questões políticas do país, que até então era regido somente pela monarquia, tá? E pelos nobres. Como eles estavam crescendo muito e conseguindo esse prestígio, então a classe minoritária, que eram os trabalhadores, continuava em estado de escassez e miséria, tá bom? Essas tensões sociais cresceram tanto devido à crise, devido a essa situação da massa, né, de trabalhadores, que houve, então, uma crise econômica no ano de 1848 e como resultado foi reduzir o salário dos trabalhadores, tá? Aumentou aí muito o desemprego e vários problemas, tanto agrícolas, né, provocados pelo clima, né, porque teve uma alteração do clima, então teve bastante perca na colheita, tá? E aí, gente, encareceu todos os produtos e com tudo isso, o que surge? Resultado disso é a fome. Então, a população ficou totalmente insatisfeita e aí começou as revoltas populares. Então, teve a primeira revolta popular, foi dos operários, que eram quem? Os pequenos burgueses, um pouco acima da massa dos trabalhadores, mas eram pequenos burgueses, estudantes e outros representantes das camadas mais baixas da sociedade. Marca esse último parágrafo da página 10. As ruas elas foram tomadas e o rei Luís Filipe ele foi derrubado do seu trono. E a república ela foi proclamada na França. A onda então revolucionária que invadiu outros lugares da Europa e no ano de 1848 ficou conhecido como Primavera dos Povos, tá? Marque isso daí. Página 11, então vai continuar falando desse grupo político, né? Então teve os grupos políticos, eles eram liderados pela alta burguesia, eles começaram a organizar o processo eleitoral, tá? E aí eles conduziram o sobrinho neto de Napoleão, que foi Luiz Bonaparte, que reinou nesse período de 1808 a 1873, no poder. E aí ele foi apropriando-se dessa imagem aqui, apropriando-se da imagem do seu antepassado, Napoleão, né? Ele foi apoiado pela burguesia, pelos militares e ele liderou um golpe de Estado. Então, ele rompeu com a Constituição Francesa e reprimindo as agitações populares, tá? Durante o período em que ele governou, ele não teve o apoio popular. Também ele perdeu parte do apoio da burguesia devido a esse golpe que ele deu e que ficou bem insatisfeita com os rumos que o governo foi tomando, tá? Lembrando que Napoleão Bonaparte ele apoiava a burguesia, por isso ele queria derrubar o governo absolutista. E aí a gente começa então um novo período que é chamado de o desenvolvimento do nacionalismo. Esse termo ele surgiu na Europa lá no século XVI até o século XIX. Para quê? Com o objetivo de explicar o movimento social que surgiu, que teve a valorização da nação, tá? E o sentimento também de pertencimento à cultura, à região, à língua, ao povo específico. Então, essas heranças culturais, a língua, a história, são bem esses elementos que passou a identificar o povo e o Estado, por isso o nome de desenvolvimento nacionalista, tá? Marque esse parágrafo também. E sobre esses critérios que foram utilizados no século XIX para definir a nação, um historiador ele afirma a seguinte afirmação, ó. As tentativas de se estabelecerem critérios objetivos sobre a existência de nacionalidade ou de explicar por que certos grupos se tornaram nações e outros não, frequentemente foram feitas com base em critérios simples como a língua ou etnia, ou em uma combinação de critérios como a língua, o território comum, a história comum, os traços culturais comuns e outros mais.
Esse historiador ele faz uma crítica a todas as tentativas de explicar o nacionalismo utilizando apenas a base de característica linguística, territorial e cultural, porque ele considerava que a nação é um fenômeno que está relacionado tanto à noção de Estado moderno, como também ao desenvolvimento econômico e tecnológico lá do século XIX, tá? E é nesse contexto aí que os países da Europa Ocidental, lentamente, os habitantes começaram a se identificar como cidadãos de um Estado, em substituição à relação entre os súditos e um reino. Quer dizer o seguinte, agora todos começam a pertencer a um Estado, sem essa divisão de classe. Então, o nacionalismo foi uma ideologia política que consolidou a ideia do grupo dominado como nação, que tem todo o direito e deve formar o Estado. Esse projeto partiu do quê? Da ideia, que o livro de vocês até traz isso, da ideia de que esse Estado, composto de um governo próprio e por um aparelho administrativo, terá o controle soberano de um determinado território com fronteiras definidas e habitados por uma população, que forma o seu corpo de cidadãos. Dessa forma, o nacionalismo influenciou os movimentos revolucionários do século XIX e os processos que resultaram na unificação política da Alemanha e da Itália. Marque isso também, tá? Estão entendendo? Estou falando rápido demais. Vocês não estão compreendendo? Marque essa página aqui como tarefa para vocês fazerem, página 13 e 14. Tá? Agora a gente vai falar da unificação italiana e alemã, como foi citado lá em cima. Então, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, dentro desses países, por exemplo, foi marcado pela essa formação dos Estados nacionais, tá? Então, Portugal, França, Inglaterra e Espanha passaram por isso. Então, a Itália e a Alemanha, elas tiveram um processo de unificação bem depois de Portugal, da França, da Espanha e da Alemanha. Então, a unificação delas foi consolidada pela segunda metade do século XIX. Então, para essas duas jovens nações, essa centralização política permitiu o aumento da influência política e econômica, tá? E aí a gente vai falar como foi cada uma. Na Itália, né, que na Península Itálica, permaneceu dividida em reinos independentes e bem diferentes entre si lá na Idade e Idade Média. Gente, para vocês entenderem, a Itália, ela parte lá de Roma. Roma, então, ela passou por um processo de formação de influência dos gregos, de influência dos mesopotâmicos e depois por uma invasão de bárbaros que foi da Península Ibérica, tá? Então, só para vocês entenderem, Roma, ela tem todo esse contexto, tá bom? E a Itália surge nesse processo aí depois. Aí cada um, nesse caso, tinha o seu próprio governo. Quer dizer que o quê? Cada um, anteriormente a isso, tinha a sua moeda, o seu sistema de peso, seu sistema de medidas. A língua era diferente, foram fatores que contribuíram muito para a formação desses reinos independentes. O poder era exercido pela igreja, né, na região de ascensão das cidades que dominavam as rotas comerciais do mar Mediterrâneo, justamente porque Roma ela é praticamente uma ilha, né? Lá no início do século XIX ocorreu umas mudanças, né, na região, e durante o Congresso de Viena foram praticamente metade da região da Península Itálica passou para o domínio do Império Austríaco, que foi gerando uma enorme insatisfação da população. E no caso italiano, né, o surgimento do sentimento nacionalista estava relacionado ao reconhecimento da legitimidade deles no poder austríaco, né, visto como ilegítimo por ser um povo estrangeiro. Então, o Império Austríaco passou a ser considerado, enquanto outros setores, né, como outro, né, em alguns setores da sociedade italiana, que reconheceu aí, pertencendo a essa mesma nação
como história, língua e elementos culturais comuns. Então, formou-se 2 partidos políticos nacionalistas que defendiam a liberação do domínio austríaco, a unificação do território italiano e a elaboração de uma constituição. Esses grupos nacionalistas tinham objetivos políticos bem diferentes, variados. Eles defendiam a república e outros idealizavam uma monarquia constitucional. Então, havia aí o predomínio de monarquias, né? Nesse processo de unificação que acabou eclodindo e estimulou aí ao reino da Sardenha-Piemonte, quer dizer que foi um período de prosperidade econômica e de grande desenvolvimento industrial em Roma, tá? Aqui tem um mapa mostrando um pouquinho disso, tá? Quais territórios que foram concedidos, quais que foram unificados. E aí, dos grupos que lutaram para unificar, né, a Itália, os que foram se destacar, os que mais destacaram foi a Jovem Itália, liderada por Giuseppe Mazzini. Teve aí uma participação no início do processo dessa unificação. E uma liderança que se destacou durante essa reorganização foi o Camillo Benso e o Conde Cavour, que teve aí um papel importante para fortalecer o reino de Piemonte, principalmente depois que ele foi nomeado, tá? Lá em 1852. Então, o primeiro-ministro pelo rei piemontês, que era o Vítor Emanuel II, e também ele promoveu uma reforma na justiça, no exército, resistiu à intervenção austríaca por meio de guerra, conquistou os territórios na parte norte da península. Na parte sul da região da Península Itálica, predominou as forças republicanas, que era liderado por Giuseppe Garibaldi, tá? E o chefe das 1000 Camisas Vermelhas, que era um grupo militar formado por voluntários, que defendia essa unificação aí. Então, o republicanismo e os interesses dos camponeses em uma região predominantemente agrícola, e esse grupo ele foi fundamental também para os 2 reinos, né, que eram as 2 Sicílias, tá? E também esse projeto republicano, depois dessa tomada, foi fracassado, e o Vítor Emanuel II, que já dominava boa parte da região norte e central, ele defendia a união dessas 2 regiões, tá? Em um projeto político que contemplasse a unificação de toda a Itália. Aqui é uma foto de Giuseppe Garibaldi, tá? No ano de 1861. Teve até uma série na Globo que conta um pouquinho da história desse homem. A última etapa no processo da unificação da Itália está ligada à anexação dos estados papais e de Roma, que aconteceu lá em 1870. Esse fato aí não agradou o Papa Pio, né, na época, que ele não reconheceu a autoridade de Vítor Emanuel II, também não aceitou as condições que foram propostas por ele. Então, com isso, consolidou a questão romana, e só foi resolvida essa questão lá em 1929 por meio do Tratado de Latrão, que foi criado o Estado do Vaticano, politicamente independente e governado pela autoridade papal. Então, gente, o Vaticano, né, não tem nenhum domínio político a não ser da própria igreja, tá? Ó, pra vocês terem uma ideia de como que foi essa batalha. Tá aí a imagem. Agora, vocês entenderam um pouquinho da unificação da Itália? Dúvidas? Vocês sabem que foi uma guerra aí entre uma parte de monarquia, outra parte da igreja, mas foi unificada, então, a partir do momento que se criou o Vaticano. Agora, a unificação da Alemanha. Vamos lembrar que a Alemanha, até então, ela foi dividida em 2 partes, tá? Uma parte foi dominada por muito tempo pela União Soviética, então ela tinha uma parte do sul, uma parte do norte. Depois os Estados Unidos conseguem o domínio aí de toda essa região, tá? E agora a Alemanha passa a se tornar um país unificado. A região da atual Alemanha, ela foi formada por reinos independentes, tá? Unidos sob o título de Sacro Império Romano Germânico.
Então, o primeiro reino, né, que era o Reich, segundo os alemães, declinou no expansionismo napoleônico. No Congresso de Viena, então, em 1815, o território foi dividido em 39 estados independentes, que formou a sua primeira confederação germânica. O Império Austríaco e a Prússia eram os membros mais importantes dessa confederação, que foi liderada pelos austríacos. Então, as medidas econômicas protecionistas, elas desagradavam muitos membros, principalmente os membros da Prússia, que contava com a indústria e o comércio bastante desenvolvido. A burguesia prussiana teve um papel muito importante na construção desse projeto de unificação e, por isso, né, buscou fortalecer esse papel político aí também na Confederação Germânica, defendendo seus interesses econômicos, é claro, sempre tem que ser defendidos. E aí, gente, um exemplo dessa influência política foi a criação do eu não sei se fala assim, tá? Zollverein. Eu não sei se a pronúncia está certa, mas é isso que a gente está vendo aí. Foi uma medida que tinha o objetivo de união, tá, aduaneira. Que seria isso? Integrar mercado, tá, e eliminar os impostos que eram cobrados nas transações comerciais realizadas, tá bom? Então, os integrantes dessa Confederação Germânica, eles fizeram uma elevação dessas taxas alfandegárias de produtos estrangeiros e tornou pouco competitivo aí no mercado germânico. Para mobilizar a camada popular desse projeto, o nacionalismo foi bem fundamental, porque ele agiu, né, de acordo com todos os interesses dos seus associados, principalmente de determinados grupos, que recebeu uma roupagem de interesse coletivo, ou seja, unificou e aumentou o interesse desses grupos. E aí o rei Guilherme, ele nomeou para o cargo de primeiro-ministro o chanceler Otto von Bismarck, que além de ter um plano de integração alemã por meio da construção de uma rede ferroviária, ele adotou a estratégia de envolvimento em conflitos com o nome da unificação nacional. E lá em 1866, ele acusou os austríacos de não colaborar para esse progresso, tá, dos germânicos, e iniciou a Guerra da Austro-Prussiana. E teve como resultado, claro, a derrota da Áustria, e no ano seguinte consolidou a Prússia, né, no processo da unificação. A última etapa desse processo foi a Guerra do Franco-Prussiana, e já envolveu, né, a população germânica do sul, que é Bismarck, que incentivou esse sentimento nacionalista na região, que fazia fronteira com a França, e aí foi transformando os franceses em inimigos do povo alemão, e a França, que era governada por Napoleão III, temia o crescimento econômico e o poder da Prússia nesse continente europeu, e essas tensões resultou em uma guerra que terminou com a derrota dos franceses. Os alemães receberam uma indenização francesa e anexaram a região de Alsácia-Lorena, rica em ferro e carvão, dois minérios muito importantes, que são fundamentais para o desenvolvimento industrial. Lá em 1871 foi fundado então o Império Alemão, conhecido como Segundo Reich, tipo Segundo Reino. A coroação do imperador Guilherme I aconteceu lá no Palácio de Versalhes, na França, algo que foi considerado como agressão para o povo francês, já que eles tinham sido derrotados pelos alemães. Criou aí um sentimento de nacionalismo também e de revanche contra a Alemanha. Depois da unificação, a Alemanha ela teve um rápido crescimento industrial, mas esse processo foi diferente da Revolução Industrial Inglesa e que foi caracterizado aí pelo liberalismo. No caso da Alemanha, o Estado atuava como articulador de desenvolvimento econômico, promovia aí alianças entre banqueiros e empresários, e nas duas últimas décadas do século XIX, a produção do aço superou a Inglaterra e a indústria química se tornou a maior indústria do mundo. Então, essa influência alemã na política e na economia europeia colaborou muito, né, para a supremacia inglesa no continente em xeque, e a instabilidade e o choque de interesses que serão observados, né,
com a corrida imperialista que teve lá ainda no século XIX. Vocês podem ver, gente, que o século XIX ele foi marcado por vários acontecimentos, tá? E é um século muito importante dessa mudança. Eu já vou concluir. Eu vou só introduzir essa parte aqui e a gente termina, tá? Por hoje. O movimento operário na luta dos trabalhadores por direitos políticos e sociais. Acho que nem vai dar. Aqui, gente, agora a gente falou das unificações, da instituição dos países como realmente país. Agora a gente vai falar como que os trabalhadores começaram a lutar pelos seus direitos, tá? E aí eu vou deixar para a próxima aula mesmo, porque o assunto é muito grande, ó. Senão a gente não consegue concluir. A gente vai ver um pouquinho de como se organizou os sindicatos, leis que foram criadas e tudo mais. Vocês têm alguma pergunta? Não? Tem a tarefinha para vocês fazerem, tá? Faça a tarefinha. A gente continua semana que vem. Tudo bem? Então, fiquem com Deus. Tenham boa tarde. A gente se vê amanhã. Tchau, meninos. Com Deus.